Bem, boa tarde a todos. Muito obrigada ao presidente Exalci Lucas. De fato, para nós também da área de artes visuais, que pertencemos ao segmento cultural, é muito importante estar aqui nesse momento debatendo este tema. Então, aqui eu estou representando o coletivo 215, que congrega a Associação Brasileira de Arte Contemporânea, a ABACT, a Associação de Galerias de Arte do Brasil, a AGAB, a SP Arte, a SP Rio e galeristas do Brasil inteiro, que são agentes da economia criativa que trabalham com produção cultural e artística e viabilizam o desenvolvimento de artista e a difusão da cultura brasileira no Brasil e no exterior. O coletivo ele tem acompanhado essa discussão de reforma tributária desde o momento de discussão da emenda constitucional. E nós sempre nos posicionamos no sentido de que a reforma ela é extremamente importante e, com certeza, ela vai beneficiar o Brasil como um todo, porque deve reduzir carga tributária em algumas cadeias. No entanto, temos preocupações quanto ao impacto negativo ao setor cultural, e eu vou explicar brevemente. Historicamente, o setor cultural ele conta com políticas fiscais para estimular o seu desenvolvimento, em consonância com o artigo 215 da Constituição, que garante o quê? O pleno exercício dos direitos culturais, a difusão das manifestações culturais e o acesso à cultura. Pelo viés tributário, como é que isso é colocado em prática? Isso é feito por meio de programas de incentivos fiscais, que tem base em renúncia fiscal de ICMS, renúncia fiscal de ISS, por estados e por municípios. Além disso, existem isenções específicas que beneficiam o setor. No caso específico de artes visuais, esse é um tema que não é muito conhecido pelo público, mas no caso específico de artes visuais, quando o artista plástico ele vende uma obra de arte, a saída dessa obra de arte, da pintura, da escultura, ela é realizada com isenção de ICMS, não tem tributação. Se a venda é realizada diretamente para quem está adquirindo, para um colecionador, não tem ICMS, ou seja, não tem tributação do consumo. Essa receita ela vai ser tributada pelo artista, mas vai ser tributada no âmbito do imposto de renda. Então, a gente está falando de uma operação que é isenta, uma operação de consumo de bem cultural, mas que é isenta. E essa operação ela é acompanhada, quando ela é praticada, por exemplo, por uma galeria de arte, existe também o benefício do crédito presumido de ICMS. A obra entra na galeria sem ICMS, porque tem isenção, e na saída ainda tem crédito presumido. Com a reforma tributária, esses incentivos fiscais e as isenções, eles estarão extintos. Então, nós estamos falando aqui de um segmento que sempre foi beneficiado dentro da lógica de que o Estado incentivará o desenvolvimento da cultura e o acesso à cultura. Então, o que acontece? Nós partimos desse pressuposto e estamos aqui encarando essa reforma tributária e a gente vai, então, verificar quais são as possibilidades. Eu gostaria só de um auxílio aqui para avançar, porque eu vou demonstrar. A emenda constitucional, quando tratou do setor de produção cultural e artística, disse o seguinte, que a lei complementar poderá prever regimes diferenciados para assegurar o quê? A aplicação de alíquota reduzida, ou seja, operações beneficiadas com redução de 60%, dentre as relativas aos seguintes bens e serviços. É isso que está na emenda constitucional que foi aprovada nessa casa. Pois bem, na regulamentação, e aí eu peço a gentileza só de ir para o slide seguinte, quando o PLP 68, ele trata do regime diferenciado, o artigo 134, ele limita. Ou seja, não está sendo dado integral cumprimento ao artigo 9º da emenda constitucional, que trata o quê? De bens e serviços. Acontece com o artigo 134, que trata do regime diferenciado para produções culturais e artísticas, só alcança o quê? Fornecimento dos serviços e licenciamento ou cessão de direitos relacionados
no anexo 10. Então, você tem uma diminuição, restringiu, não alcança operações com bens. E o rol de serviços também é muito restrito. Se puder avançar, eu só queria que vocês olhassem, por isso que eu estou trazendo esse material, para entender que somente 11 serviços, né, classificados naqueles códigos estão compreendidos. Essa restrição que vem no anexo 10, ela, no fundo, ela traz uma ineficácia normativa. O que é a eficácia da norma? Existe uma previsão na norma e a eficácia é o efeito concreto dessa norma na realidade. O que a gente espera com o regime diferenciado é que, concretamente, as produções culturais e artísticas sejam beneficiadas com uma redução de alíquota. Aí, aqui eu tenho o quê? Serviços de autores, dentre os quais escultores, pintores. Aí eu pergunto a vocês, quando se compra uma obra de arte, está se comprando um serviço? Não, compra-se um bem. Então, você compra um quadro, tenho que concluir por aqui a minha exposição? Muito bem. Então, é o seguinte, você compra, é uma operação de compra e venda, especialmente no campo de artes visuais. São essas as operações que devem ser contempladas. E isso não está contemplado na atual redação do 134 e muito menos no anexo 10. Aliás, eu gostaria de complementar. O colega, o Ricardo, mencionou a questão dos eventos culturais. Vamos pegar esses serviços, são os únicos que são previstos no anexo. Se a gente pegar um outro setor, por exemplo, o de produção de teatro, então, são esses serviços destinados à produção teatral. Só que a produção teatral, se a gente olhar os serviços, ela consome muito mais serviços que não estão previstos. Na produção teatral, você tem serviço de cenografia, de montagem enfim, cenografia, figurino, montagem e desmontagem de equipamentos, sonorização, iluminação, e nada está previsto no anexo. Então, o fato é, nós estamos aqui diante de uma regra que ela vai trazer uma ineficácia normativa. Ela não garante que, para o setor cultural e artístico, sejam efetivamente asseguradas as reduções de alíquota. E, mais que isso, o texto não garante a alíquota reduzida para os ingressos. O que acontece, por exemplo, eu gostaria só que avançasse, no caso das atividades desportivas, eu trago o 136, esse aqui são o licenciamento e os direitos, mas, enfim, eu vou só avançar mais um pouquinho. Bem, o que está fora, né? Bem, o 136. As atividades esportivas, por exemplo, está prevista a redução, 15 segundos. Inclusive, de venda de ingressos. O que está fora, né? Bens tangíveis, serviços não contemplados no anexo 10 e outras operações. Então, nós pleiteamos a essa casa, ao Senado, que faça as alterações necessárias no artigo 134 para assegurar a aplicação do regime diferenciado ao setor de produção artística e cultural, retomando os termos do que está previsto no artigo 9º da Emenda Constitucional. Obrigado pela atenção.